Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Estamos aqui, juntas mais uma segunda-feira para estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero desejar a cada uma de vocês uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus. Amém? Preciosos, hoje eu vim aqui em especial que eu quero compartilhar com vocês um testemunho. E eu quero deixar aqui uma palavra que o Senhor colocou em minha vida. Que um dia eu achei que não seria possível, eu não acreditava que essa palavra era verdadeiramente, mas o Senhor me mostrou que a palavra dele é verdade, que ele é o Deus do impossível. E hoje a palavra do Senhor para nós está lá em Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mediante do seu poder que atua em nós. Amém? Vamos orar? Pai, quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui juntas para estar ouvindo a tua palavra. Senhor, meu Deus, que o teu Espírito Santo esteja sobre nós. Ministra sobre os nossos corações a tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos dar sabedoria e discernimento para entender a tua palavra. Senhor, usa-me como um canal de bênção na vida dessas mulheres. Usa-me, Senhor, o vaso é pequeno, é de barro, mas é teu. Usa-me em nome de Jesus. Preciosa, como eu falei para vocês, hoje eu estou aqui para compartilhar um testemunho meu, mas o tema da nossa mensagem é Deus, ele faz infinitamente mais em nossa vida. Em Efésios 3:20, na palavra de Deus nos fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou pedimos. E Deus ele faz muito mais daquilo que nós pensamos, pedimos ele. Deus tem planos para nossa vida que ainda nem passou na nossa mente, no nosso coração. Ainda nem chegou. E Deus ele já tem em mente aquilo que ele quer para nós. Eu era uma pessoa muito intensa. Quando algo me incomodava, eu falava ali na hora, sem medir as palavras, sem saber se eu estava magoando ou ofendendo alguém. Eu era uma pessoa que, se você fez comigo, você vai levar, bateu, levou, e era assim que eu agia. Se algo dava errado ali comigo, minha reação era imediata. Eu não levava desaforo para casa mesmo, eu falava o que tinha que falar e problema. Eu resolvi o que tinha que resolver ali. Me faltava amor, mansidão ao coração, bondade, entendimento. Eu era uma pessoa difícil de lidar, com um temperamento muito forte. Mas com o tempo, eu percebi que as minhas respostas impossíveis estavam trazendo mais dores do que solução. Eu feri as pessoas que eu amava, pessoas ao meu redor, eu feria elas, eu magoava com o meu jeito de falar. Sempre fui uma pessoa verdadeira, mas às vezes a minha verdade machucava, A minha verdade apontava, acusava, julgava. Então, muitas das vezes a minha verdade eu falava ela do jeito errado, no momento errado. E eu sempre fui uma pessoa de tomar decisões precipitadas no calor do momento. A paz que eu desejava estava muito longe, porque eu tomava decisões assim, eu desejava uma paz e as decisões que eu tomava não traziam aquela paz que eu tanto procurava. E eu era uma pessoa muito tensa. Resolvia as coisas assim, enfrentava o mundo na força do braço, achava que eu ia resolver tudo, que eu não precisava de ninguém, me faltava humildade, me faltava abaixar o meu orgulho. Era uma pessoa muito orgulhosa, às vezes machucava, mas não tinha humildade para pedir perdão, para pedir desculpa, mesmo sabendo dentro de mim que eu tinha feito algo errado, que eu tinha magoado, mas às vezes me faltava humildade, me faltava uma mansidão em meu coração. E eu fui uma pessoa que já passei por muitas coisas na vida devido às minhas escolhas para minha vida,
né? E a vida, a palavra de Deus nos diz, né, que a gente planta aquilo que a gente quer, mas a gente também vai colher aquilo que a gente plantou, né? Então, se a gente toma decisões erradas, a gente vai colher os frutos das nossas decisões erradas lá na frente, porque a vida é assim, né? E então, eu me casei muito nova, eu tive um primeiro relacionamento, me casei nova, e esse casamento não deu certo. E depois de tantas lutas, depois de tanto tentar, e eu estava a um ponto cansada, no meu limite, com um filho de 1 ano, e mesmo assim eu optei por sair, porque eu não aguentava mais lutar. Já não havia mais esperança, já estava frustrada, desenganada, e me causou muita dor. Porque ninguém casa, né, pra se separar, ninguém casa pra se divorciar. Todas nós, quando somos novas, jovens, sonhamos em casar, em ter uma família. E quando eu me separei, as pessoas me julgaram muito, apontaram muito o meu erro de ter separado, que eu não podia. E aquilo tornou como se eu fosse culpada daquilo que estivesse acontecendo. Que o erro não era meu, que eu tinha feito tudo o que eu podia ter feito, mas não dava para continuar. Mas mesmo assim as pessoas colocavam um erro em mim. Então eu fui muito julgada, muito apontada, muito criticada. Num momento onde eu queria ser acolhida, né? Eu queria ser acolhida, sentir um amor ali, né? E eu não me encontrei com isso. E eu já carregava uma dor, um buraco de tantas frustrações, tantas decepções, culpa, falha. E eu perguntava muito, Senhor, onde era o meu erro? Porque eu tinha um sonho de ter uma família. E porque foi fracassado ali. Mas eu entendi porque não era. E então eu decidi seguir minha vida. Voltei para casa dos meus pais. E também, né, por ser uma filha, né, eu tinha alguns problemas com os meus pais. Meus pais foram ótimos pais, meus pais são ótimos pais. Só que, ao decorrer da vida, eu sempre pensei que meus pais amavam mais o meu irmão do que eu. Porque meu irmão também queria que precisava mais deles, mas eu também precisava, né? Então, por falta de sabedoria deles e minha, a gente sempre dava choque, principalmente com a minha mãe. Eu passei a vida inteira, assim, uma fase da minha vida, né? Quando eu era criança, minha mãe adoeceu, eu cuidei, ajudei muito a minha mãe. E eu sentia, assim, que minha mãe era muito... faltava algo ali comigo. Quando eu mais precisei, quando eu mais queria, parece que minha mãe não estava ali comigo. Só que eu não entendia que a atitude que eles estavam ali tomando era preocupação, né, de pais, né, por uma filha com um neto pequeno, né. Então eu também não tinha esse entendimento, eu não tinha a mente que eu tenho hoje, né. Então eu resolvi sair das casas dos meus pais e morar sozinho com meu filho. Foi um período muito difícil, né? Uma mãe divorciada, com um filho de 1 ano, tendo que lutar na vida, né, para sustentar o seu filho. Um momento muito difícil para mim. Os meus pais meio que respeitou a minha decisão, mas também deixou eu colher as consequências das minhas decisões. Então foi um período ali que eu me senti sozinha, com todas aquelas consequências ali, tudo decaindo. E eu tenho uma amizade, né, mais de 15 anos de amizade, uma amizade que era da farra do mundo, mas essa amiga minha tinha se convertido. E ela sempre me falava de Deus, só que eu falava assim, não, ela virou crente e ficou chata demais. Eu não quero virar crente não, porque eu era dessas de criticar o crente. Não quero virar crente não. Eu quero a minha vida aqui. Eu era uma mulher que bebia muito. Eu não era uma mulher de sentar, beber 1 ou 2 cervejas, não. Eu era mulher de beber caixas e caixas, porque a bebida era meu escape, a bebida me aliviava. Tudo aquilo que... eu tinha um vazio, tudo aquilo que a vida me causou ficava dentro de mim. E eu chorava muito, às vezes, quando eu bebia. As pessoas falavam, ela tá tonta. Realmente,
Eu tava tonta. Mas eu tinha um vazio dentro de mim. Eu procurava um amor que eu não encontrava. Eu procurava uma paz que eu também não encontrava. E as pessoas falavam muito assim, ai, que dó da Lígia, ai, a Lígia é isso, que dó da Lígia, tem que ajudar a Lígia, o que vai ser feito da vida da Lígia agora e tal. E essa palavra dó me machucava muito. Eu falava muito com Deus, Senhor, por quê? Por que a minha vida é assim? Minha vida nunca vai mudar, sempre vai ser assim, só derrota, só frustrações. E a minha amiga falava muito de Jesus pra mim, nesse período da minha vida que eu morava sozinha. Já teve dias, né, de eu ir deitar e precisar de comprar uma fralda no outro dia e não saber como. Porque eu era orgulhosa, eu também não queria ir nos meus pais, porque eu sabia que se eu fosse meus pais, eles estariam ali pra me dar a mão, claro. Mas eu queria sustentar aquela decisão minha, sem precisar de ninguém, sem ficar pedindo, né? Porque o filho era meu, então eu tinha que ter responsabilidade. Então eu sofri muito pelo meu jeito, pelo meu orgulho. O orgulho nos dobra o nosso sofrimento, dobra a nossa angústia. Não somos humildes, né? Então nós lutamos ali no como é que eu falo? A gente sofre ali na raça, né? Porque não temos humildade. Mas eu conheci uma pessoa que hoje é o meu marido. Uma pessoa também que quando chegou na minha vida era uma pessoa cheia de trauma, cheia de dores na vida, todo errado. Mas eu me apaixonei ali por aquela pessoa, pelo seu jeito, porque ele tinha um carinho, ele tinha um amor. Principalmente pro meu filho, ele me acolheu como meu filho e eu senti um amor ali que ele tinha pro meu filho. Aquilo eu fiquei assim, eu falei, nossa, é tão raro, né? Não é filho dele. E isso foi uma qualidade dele naquela época que me apegou, então eu me sentia sozinha. E quando ele veio, né, com amor, mesmo com todos os defeitos que ele tinha, mas eu consegui enxergar o coração que ele tinha. Eu me envolvi com essa pessoa que até então, essa pessoa era, tipo, né, pro visto da sociedade, era pior do que o outro relacionamento aonde eu saí. Mas essa amiga minha falava comigo, ora, Deus vai transformar, Deus vai restaurar. E essa amiga minha começou a me apresentar a Jesus assim, mas eu nunca queria pegar a Jesus. Eu acreditava, eu era católica de ir na igreja, né? Eu era cristã de ir na igreja católica, mas uma católica que nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha entendido a palavra de Deus. Ia na missa, mas nem todos os domingos, e quando eu ia, às vezes eu ia lá e não entendia a palavra que o padre falava. Saía da mesma forma que eu entrei, nada acontecia. Então, eu conheci meu marido e foi um momento também difícil, porque ele precisava de grandes libertação, só que Deus, ele coloca as pessoas, Deus cuida de cada detalhe na nossa vida. E essa amiga minha estava ali comigo, falava comigo, vamos orar, me ensinou a orar, me ensinou a fazer propósito ali, e eu apegando com Deus. E de repente as coisas foram acontecendo e eu entendi que lá em Eclesiástico 2:23, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 3, tudo tem uma ocasião certa. Há um tempo certo para todo o propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de presentear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Tempo de edificar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Sim.
Eu entendi nessa palavra que nossa vida há um tempo para todas as coisas. Há um tempo para tudo debaixo do céu. E que nós precisamos entender o tempo de Deus e confiar no tempo de Deus. Porque o tempo dele é perfeito. Ele cuida de cada detalhe. Então, eu comecei um novo relacionamento, onde teve grandes mudanças. Comecei a aprender a colocar na mão de Deus. Essa minha amiga, toda vez que eu estava em desespero, ela me lembrava que eu tinha um pai, que eu tinha um Deus. E eu comecei a recorrer a esse Deus. Pouco a pouco, eu comecei a entregar. Eu comecei a confiar. Porque eu não acreditava. Eu tinha fé em Deus, mas eu não acreditava que Ele podia fazer algo a mais na minha vida. Mas Deus é aquele que faz infinitamente mais na nossa vida. Quando nós achamos que acabou, Deus está recomeçando. Deus está fazendo tudo novo em nossa vida. E Deus, Ele começou a fazer tudo novo na minha vida e na vida do meu esposo. As minhas situações com os meus pais melhoraram. A gente começou, a conciliar ali com uma família. Eu engravidei. O meu marido, graças a Deus, foi liberto. Foi liberto das drogas. Teve uma grande mudança em sua vida. E através de Deus. Foi Deus. Deus e as orações de todas aquelas pessoas que faziam por ele. Eu orava muito por ele. Para que Deus pudesse libertar ele. Para que Deus pudesse mudar o rumo da sua vida. E Deus começou a me ouvir. Mas tudo tem o seu tempo. Nós dois juntos passamos por muitas coisas. Lutávamos. Eu fui uma pessoa que lutei muito na vida. Trabalhei muito. Tive uma facção de costura, tive uma loja e fui cabeleireira, montava salão, mas nada dava certo. Nada ia pra frente e eu ficava frustrada, eu tinha tanta frustração, por que não ia pra frente? Porque toda vez que eu montava algo, eu não perguntava a Deus se era da vontade dele. Eu e meu marido também abrimos um barzinho. E quando começava, dava certo, uau, parava, não ia pra frente. Mas eu aprendi porque eu não colocava na mão de Deus. Eu não perguntava pra Deus se aquela vontade minha, aquele sonho, era o sonho que Ele tinha pra minha vida. Então, a gente tinha um barzinho, a gente tinha acabado de fechar o barzinho. E veio a oportunidade de vir embora do Brasil. A gente tentou uma vez, mas não deu certo. E depois de um ano, veio essa nova oportunidade. E aí eu sempre tive essa vontade dentro do meu coração, de morar fora. E só que eu era limitada. Eu achava que eu ia morar um dia, assim, em alguma cidade mais próxima da minha. Mas não do outro lado do mundo. Eu nunca imaginei que eu poderia um dia sair do Brasil. Viver em outro país. E quando foi pra mim vir morar pra Bélgica, eu comecei a orar. Minha amiga falava assim, ora, coloca na mão de Deus. Pergunta a Ele se é da vontade dEle. E que se for vai dar tudo certo. Eu lembro que a gente passou por algumas provações, mas deu tudo certo. Quando nós decidimos vir embora, eu vim embora pra dar uma vida melhor para os nossos filhos, um estudo melhor para o meu filho, para minha filha, e também em busca de um sonho que ele queima dentro do meu coração, esse sonho, só. E também eu tinha na minha mente, sim, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar os bens materiais, e eu vou ser feliz, eu vou encontrar paz. E nunca mais ninguém vai falar, tadinha da Lígia. Que dó da Lígia, nós temos que ajudar a Lígia. Como eu era tão boba.
Porque a paz que eu precisava não estava nos bens materiais. Estava em Jesus. Eu nunca imaginei que Deus ia fazer infinitamente mais por mim. Mas eu entendi a palavra dele, que tudo há um tempo debaixo do céu. Às vezes precisamos passar por algumas coisas para que nós fomos forjadas. Para que Deus trabalhe em nós. Para nos entregar algo. E quando eu vim, né? Eu era uma pessoa que eu tinha muita mágoa, muitas crateras dentro de mim por tanta coisa que eu passei na vida. Muitas mágoas com algumas pessoas. Principalmente com meu pai e minha mãe. Mesmo que a gente tinha já arrumado a situação, mas eu tinha tanta mágoa, tanta coisa ruim no meu coração sobre os meus pais. Porque eu não entendi, eu achava que os meus pais amavam só o meu irmão e não me amavam. E aquilo me destruía por dentro. E eu falava assim, nossa, minha mãe vai ver, ela vai sentir muita falta de mim. Eu nunca quis entender, né? Eu só queria que as pessoas entendessem a minha verdade. Mas eu nunca tentei entender a verdade das pessoas. Eu queria que os meus pais só me entendessem. Mas eu nunca quis compreendê-los como os pais. Eu nunca quis ouvi-los como os meus pais. Como os pais. E eu vim embora. Quando eu cheguei aqui, de cara, o Senhor me fez passar por uma situação pra me mostrar que eu precisava de mais humildade. Que eu precisava que o meu coração se aquebrantasse no meu orgulho. Porque aqui eu ia passar por muitas coisas. E Deus, ele cuida de tantos detalhes, né? Ele faz infinitamente mais na nossa vida. Ele sabe de tudo aquilo que eu ia precisar aqui. E Deus colocou uma pessoa na minha vida aqui nesse lugar, uma amiga, que hoje é como uma irmã, como uma amiga também que eu tenho lá no Brasil, que me apresentou Jesus, mas que eu não me apeguei no Jesus que ela me falava, porque eu achava que ela tinha virado evangélica, queria que eu virasse crente, eu não queria. Eu não entendia que ela não estava falando da religião, ela estava falando de Jesus, porque você ter uma religião é uma coisa, mas um encontro com Jesus, é Ele que muda tudo, é Ele que dá luz em tudo. E eu encontrei essa pessoa com uma humildade no coração. Ela me acolheu tão bem, acolheu meus filhos, me ajudou naquela situação. E meu coração começou a quebrantar. Eu descobri que eu não era nada, que eu não era capaz de nada, que eu tinha força para trabalhar, mas eu não tinha um emprego. Eu aprendi que a minha vida depende dele, totalmente dele, que sem ele eu não sou nada. Eu entendi que se eu dava conta das coisas lá no Brasil, era porque ele estava comigo, porque ele estava me sustentando, porque eu não sou capaz de nada. Então, eu passei por essa situação, mas ele colocou a sua mão. Eu passei por um deserto, mas ele me tirou do deserto. Ele me levantou. Quando ele me levantou, meu coração já não era mais o mesmo. O meu orgulho diminuiu, a humildade baixou. Eu baixei a cabeça e entendi. Não é assim. A vida não é assim do jeito que eu levo. Então, eu comecei a caminhar aqui e através de um casal de amigos, dessa amiga que eu conheci aqui, eu conheci uma igreja onde eu congrego hoje. E eu comecei a ir na igreja. E quando eu chegava nessa igreja, eu sentia algo que me estremecia por dentro. Não eram as pessoas me acolheram muito bem ali. Eu senti muita acolhida naquela igreja pelas pessoas que congregavam ali, pelos pastores daquela igreja. Mas tinha algo além, algo a mais que eu nunca senti em lugar algum que eu fui.
E eu comecei a compartilhar isso com essa amiga que Deus colocou aqui. Deus sabia que eu precisava. Porque eu compartilhava com a minha amiga no Brasil, mas por causa da diferença dos horários, ela não conseguia, assim, suprir aquilo que eu precisava naquele momento. Porque eu tava descobrindo coisas de Deus. E essa pessoa que Deus colocou na minha vida, ela começou a conversar comigo, começou a me falar de Jesus pra mim. Quando ela falava de Jesus, eu falei assim, não tem como Jesus ser tão assim, gente. Porque onde eu tava que eu não encontrei esse Jesus? Ela começou a me falar do amor de Jesus. E eu compartilhava com ela as lutas espirituais que eu estava tendo. Que eu descobri que era luta espiritual. A carne queria que eu saísse daquele lugar, mas o meu espírito tinha sede, tinha fome daquela presença que ali eu encontrava. Então eu comecei a ir, e cada vez que eu ia, eu passava mal, eu queria ir embora, e eu falava, eu não volto nesse lugar nunca mais. Mas quando eu chegava em casa, algo dentro de mim queria voltar. E essa amiga minha, com toda delicadeza, com toda sabedoria, ela ia falando de Deus, ela ia me mostrando o amor de Deus. Hoje eu queria muito que Deus colocasse pessoas que te aproximassem de Deus. Como Deus colocou 2 anjos na minha vida. 2 pessoas maravilhosas que conheceu o amor de Jesus e compartilhou o amor de Jesus comigo. E por isso hoje eu estou aqui também para compartilhar o amor de Jesus com você. Com as minhas amigas que ainda não conhecem o amor de Jesus. Eu não estou aqui querendo que você segue uma religião, não. Eu estou aqui querendo que você conheça o amor de Jesus. Porque um dia eu senti a dor do divórcio. Eu senti a dor de ser mãe solteira. Eu senti várias outras dores por ter envolvido com uma pessoa que na época era errada. Eu senti várias outras dores que você nem imagina. E eu achava que não tinha solução. Mas se eu soubesse que Jesus podia suprir todas essas dores que havia dentro de mim, eu tinha me apegado a Jesus. Mas o inimigo, né, ele quer nos tirar da presença de Deus. Ele quer colocar na nossa cabeça que a nossa vida acabou. Que Jesus não nos ama. Então eu comecei a ir nessa igreja e toda vez que eu falava, eu não vou voltar mais, essa amiga falava, não para, vai, continua indo. Deus tem algo pra você. E a gente ouve muito isso, né? Toda vez que a gente vai numa igreja, Deus tem algo pra você, Deus tem algo pra você. Eu não acreditava que Deus tinha algo pra mim. Não, porque eu vim aqui buscar só uma vida melhor para os meus filhos, o meu tão esperado sonho ir embora. Mas Deus, ele fez infinitamente mais na minha vida. Eu recebi muito mais. Eu recebi a minha salvação, eu encontrei o grande amor da minha vida. Eu encontrei a paz, eu encontrei o amor. O amor que supriu tudo aquilo que estava dentro de mim. Um amor que me corrigiu sem me julgar. Um amor que me amou, mesmo sabendo o pior de mim. Mesmo sabendo todos os meus erros, todos os meus pecados. Foi o amor de Jesus. Um dia eu estava num evento nessa igreja e eu corria. Eu corria muito de não aceitar Jesus como o suficiente salvador. Porque eu tinha medo, porque eu também gostava de beber uma cervejinha. Porque a cervejinha era o meu escape, era o meu alívio. Se eu tinha um problema, eu colocava uma música e eu bebia. Se eu tivesse uma briga, eu colocava uma música e eu bebia. Eu bebia, eu chorava. Algo dentro de mim associava por algo a mais e eu não sabia o que era. Eu queria festa, eu queria bebida, eu queria farra. Mas mesmo assim, no outro dia eu estava vazia. Com ressaca, às vezes, moral, por ter feito aquilo que não queria, por ter falado, às vezes por ter brigado.
porque eu era uma pessoa difícil, briguenta. Até que um dia eu estava num evento e eu passei muito mal e eu saí. Quando eu saí, essa minha amiga que mora aqui, ela veio até mim e falou: oi, o que tá acontecendo? E eu falei: eu vou embora, eu não aguento mais. Eu cansei de ficar aqui, eu cansei de passar mal aqui nesse lugar, eu não vou embora. E ela falou: não, peraí, eu vou chamar alguém pra orar pra você. E nisso veio um pastor e me perguntou assim: você quer aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador? Naquela hora passou um filme dentro da minha cabeça, porque eu falava assim: eu não quero ser crente, e eu não posso, tá doido? Eu sou uma pessoa toda errada, eu tenho vários defeitos, eu não sirvo Jesus, não. E o Satanás na minha cabeça. Mas de repente uma voz dentro de mim falou: me aceita, filha. E naquela hora, quando aquela voz falou dentro de mim, tudo que estava falando na minha mente silenciou. Eu falei: eu aceito. Eu aceito Jesus como meu único suficiente Salvador. Naquele momento eu aceitei Jesus. Fui embora pra casa e falei: meu Deus, eu aceitei Jesus, e agora? Agora eu virei crente. Agora eu vou ter que parar de beber, que eu tô ficando louco. O que eu fiz? E eu comecei. E de repente eu falei: não, calma. Porque não é assim, é um processo. As coisas não acontecem assim. A palavra de Deus nos diz: toda ocasião tem um tempo. Tem um tempo para tudo. Teve o meu tempo de aceitar Jesus. Teve o meu tempo de entender o amor de Jesus. De me apaixonar por Ele. Aquela presença que eu sentia lá na igreja, eu queria levar ela para minha casa. Eu queria ter ela todos os dias comigo. Porque eu me sentia tão acolhida, tão amada, tão preciosa, que eu falava: gente, que presença é essa que eu não consegui conter? Eu segurei para não me entregar naquela presença, mas eu não consegui. Foi mais forte do que eu. Aquela presença me dominava tanto que a minha carne queria levantar daquele banco daquela igreja, mas eu não tinha força para se levantar. Porque aquela presença, ela me dominava. Ela me trazia uma paz. E eu queria aquela paz comigo. Queria que ela passasse embora comigo para minha casa. Porque eu sabia que não era sobre a igreja, era sobre Ele. Eu fui embora. Eu comecei a caminhar. Eu comecei a cada dia caminhando, buscando a presença do Senhor. Eu comecei a ir pro meu secreto com Deus. Eu comecei a trocar as músicas do mundo por um louvor. Eu comecei a conversar com Ele enquanto eu trabalhava. Eu comecei a ter um amigo comigo. Eu comecei a viver coisas assim, sobrenatural, que eu falava: uau, coisas tão pequenas, que eu falava: uau, isso é Deus. Ele é meu amigo, Ele tá comigo. Eu comecei a viver momentos assim, que eu orava de manhã e acontecia ali. Eu lembro que um dia eu levantei de manhã e conversei com Ele assim, como eu não clamei, eu não orei, eu só conversei que Ele era o meu amigo. Ele é o meu amigo, Ele está comigo 24 horas. E na hora que eu conversei com Ele, passei ali e falei: nossa Deus, olha isso e tal. E de tarde Ele resolveu aquele problema e eu falei: uau, é Deus. Deus está comigo. Eu comecei a sentir o seu amor. Eu comecei a ver a mansidão no meu coração. Eu comecei a ver que estava vindo várias transformações em mim. E eu ainda de vez em quando tomava uma cervejinha. Mas de repente eu comecei a ficar constrangida. Comecei a ficar constrangida porque eu fazia uma coisa que eu estava acostumada a fazer, mas de repente eu não queria mais fazer. Eu falava assim: gente, não é isso que eu quero. Eu já estava sentindo falta da presença dele. Quando eu queria servir 2 mundos, e não tem como beber de 2 águas, ou é uma ou é outra. Então
eu comecei a ver várias coisas diferentes em mim. Até que um dia, em meio a uma situação que normalmente aquilo ia me tirar do sério, eu senti algo diferente. Em vez de reagir no calor da emoção, eu ouvi um suave dentro do meu coração. Espere, ore, ouça minha voz. E pela primeira vez, diante de uma situação, de uma humilhação, eu decidi não responder imediato. Eu respirei bem fundo e orei. Aí eu descobri falei, uau, é Ele. A maior prova quando você quer saber se você está sendo guiado pelo Espírito Santo é quando Ele te convence dentro de você do seu pecado, do seu erro, da sua atitude que você não deve tomar. De repente eu comecei a querer fazer, mas eu não dava conta mais. Tinha algo dentro de mim, suave, com amor, que me corrigia. Deus, Ele nos corrige no amor. Ele não nos julga. Ele mostra o nosso erro com amor. E eu ficava deslumbrada com a forma dele me amar. Com a forma do teu amor por mim. Porque eu não era digna, eu não sou digna. Nós não somos dignos do amor de Deus. Mas eu entendi que Ele é misericordioso. Que a graça dele nos cobre todos os dias. Até que um dia, eu e o meu esposo bebemos muito numa noite. E no outro dia eu fiquei numa ressaca moral. Eu não conseguia orar. Eu não conseguia ir pro secreto com Deus. Eu não conseguia colocar um louvor durante o meu trabalho. Eu não conseguia conversar com meu amigo. E aquilo foi me fazendo mal. E eu falei, eu tô errada. Porque eu fiz isso. Eu afastei ele de mim. Eu falando pra mim mesma. É como se eu tivesse visto ele me olhar e falando assim: isso não é pra você, filha. Depois daquele dia, eu tomei uma decisão. Nunca mais eu vou beber. O meu marido também nunca mais bebeu. Foi outra libertação. Deus já tinha libertado ele das drogas, mas depois que ele aceitou Jesus também, e Deus nos libertou eu e o meu marido juntos do álcool. Meu marido não era muito de beber, mas eu era. Por eu ser, ele bebia. Eu gostava muito de beber. Então eu falei com meu marido assim: eu vou passar pelas águas. E meu marido falava assim comigo: não, mas nós tem que mudar muito. Nós não é perfeito. Nós não serve pra isso não, Lídia. Porque nós achávamos que nós tínhamos que mudar tudo pra seguir Jesus. É aí que é o nosso erro. Nós vamos da maneira que nós estamos. Ele nos aceita da maneira que nós estamos. É preciso mudar depois, fazer renúncia depois. Ele até nos aceita como nós é, mas ele não aceita tudo. É preciso mudar. É preciso fazer escolha. E eu falei assim pro meu marido: eu vou. Ele falou pra mim que me quer sim. Ele sabe que eu sou cachaceira, que eu bebo. Mas eu falei pra ele que eu não vou beber. Se ele quiser me libertar, se ele quiser me aceitar com a minha cerveja, eu vou com a minha cerveja mesmo. Eu falei que eu não vou beber mais não. Mas se eu beber, se eu falhar, porque eu sou falha, eu sou humana, né? Todo cachaceiro depois que bebe, dá uma ressaca moral, fala que não vai beber mais. Então eu fui. Eu fui com a minha cervejinha mesmo. Eu fui do jeito que eu tava. Mas eu já via grande mudança dentro de mim. Então, eu fui. Eu passei pelas águas. Foi um dia lindo na minha vida. Foi um dia de grande revivimento. Eu morri para o mundo e eu renasci em Cristo Jesus.
realmente nunca mais eu bebi. Mais de um ano que eu não bebo. Fui liberta. Pra quem não aguentava mais de 4 dias sem beber, hoje eu não sinto nem vontade. Ele me libertou e eu nem vi. Porque aquilo que eu buscava na bebida, ele supriu. Ele preencheu com teu amor. Com teu amor grandioso por mim. E então foi assim que eu comecei a minha caminhada pela busca, pelo aprendizado de Deus. Eu descobri que o domínio próprio não era sobre me reprimir, mas sobre permitir que o Espírito Santo me moldasse, transformasse as minhas reações. Aprendi que a verdadeira mansidão é minha força, é a força. Mansidão no coração é que eu precisava bondade, mais amor, mais entendimento. Eu aprendi a ouvir, a falar no momento certo, na hora certa. Eu e o meu marido, nós tínhamos muitas vezes discussões bobas por não saber ouvir, compreender o outro, por não entender o outro, por não silenciar e deixar o outro se expressar. Depois que nós conhecemos Jesus, nós aprendemos a ter diálogo, a conversar, a se colocar mais no lugar um do outro. Eu melhorei muito, né? Mesmo eu vivendo longe dos meus pais, eu creio que eu transmito mais amor aos meus pais, um amor que eu tanto cobrava deles, mas que eu também não os dava, e que a vida é sim para receber, a gente tem que oferecer, a gente tem que dar algo. E eu afastava muito os meus pais de mim, pelo meu jeito, pela dor que eu tinha, pela mágoa. Eu era escrava da mágoa, dos ressentimentos, da falta de perdão, da culpa, do peso. Mas o Senhor, Ele me restaurou de dentro para fora. Ele foi moldando meu coração. Ele foi me ensinando. Ele foi me mostrando que eu tenho um Pai. Ele me mostrou quem eu sou. Eu sou uma filha amada, preciosa de Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei que eu tenho um Abba. Eu tenho um Pai que faz infinitamente mais na nossa vida. Eu vim buscar dinheiro, bens, melhorança de vida no bem material para os meus filhos. Mas eu recebi mais. Eu não tenho dinheiro. Eu ainda não consegui os sonhos que eu vim buscar, mas eu encontrei o mais precioso, que é o amor de Jesus. Eu encontrei a paz que eu precisava. Eu encontrei o amor que eu tanto procurava nas pessoas e eu não achava. Eu aprendi que a voz de Deus, ela transforma. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus antes de agir. Eu aprendi que não apenas as palavras que saem da minha boca, mas também os sentimentos do meu coração. Eu aprendi a escutar o Deus. Eu aprendi a me aconselhar com meu Pai. Que eu posso ter o problema que for, mas eu sei que Ele está comigo. E a paz que só Ele dá, eu sinto ela. Seguir Jesus não é fácil. O caminho é estreito. Parece que quando você começa a seguir Jesus, aí que você tem problema, aí que vem. Mas é porque é preciso ter várias renúncias. É preciso você falar não para as coisas do mundo. É preciso você fazer escolha todos os dias. Escolha de ser uma nova pessoa. Uma pessoa em Cristo Jesus. Eu aprendi tanta coisa com Deus. Eu aprendi a orar.
Eu aprendi a entregar a minha vida na mão dele. Eu aprendi que eu não consigo ganhar o mundo na força do meu braço. Que eu só preciso priorizar ele e o reino dele. Que as outras coisas que eu tanto busquei na minha vida toda serão acrescentadas. Deus está fazendo infinitamente mais na minha vida que um dia eu pensei que Ele podia fazer. Um dia eu que achei que não ia poder ter uma família. Hoje eu tenho uma família. A minha família é linda. Tem defeitos como todos nós temos, porque nenhuma família é perfeita. Mas eu tenho alguém que cuida de mim, que cuida dos meus filhos, que me honra como uma mulher, que me faz sentir amada. Mas além disso tudo, eu tenho um pai que eu nunca achava que eu ia ter. Eu nunca achei que Deus era tão grandioso dessa forma. Eu nunca imaginei que Ele poderia me transformar. Se eu te falar que eu nem vi Ele me curando de todas as dores que tinha ali. Eu só vi Ele me transformando. Cada atitude minha quando aquela Lígia que era impulsiva, burra, sem educaçona, começou a ter mais delicadeza ao modo de falar, começou a entender as pessoas mais, começou a ouvir para depois falar, começou a sentir a dor do outro, entendeu que a dor do outro também é a sua. Eu aprendi a acolher sem apontar, sem julgar, levar uma palavra ali de amor, apresentar o amor de Jesus, como essas duas amigas minhas que são duas preciosas de Deus, duas mulheres de Deus que me apresentou o amor de Deus. Eu não posso ficar com esse amor só pra mim, eu tenho que compartilhar com vocês. Porque tem pessoas aí que o sujo tá colocando na cabeça que você não é digna, que você fez isso, aquilo, você não é digna e eu também não sou. Mas Ele é misericordioso, Ele nos ama, Ele tem um grande amor para você. Você só precisa deixar que Ele entre na sua vida. Você é filha dele, Ele é o teu pai. Ele quer cuidar de você, Ele quer te refazer, fazer tudo novo. Ele tem um propósito na sua vida. Você precisa se entregar para Jesus. Parar de querer ficar no controle da sua vida, porque você não vai conseguir. Porque é tudo sobre Ele. Eu tive vários sonhos na minha vida, mas eu não consegui porque eu queria enfrentar, eu queria realizar tudo na força do meu braço. Eu não entendia que era tudo sobre Ele. Eu tinha um sonho também de ser uma cabeleireira. Desde novinha eu amava ser cabeleireira. E eu lembro que em dezembro agora, tava aparecendo várias oportunidades para mim começar a arrumar cabelo. Várias pessoas falando comigo, por que você arruma cabelo? Você arruma cabelo tão bem. Eu arrumei cabelo de uma pessoa e muitas pessoas viram lá, as irmãs da minha igreja falando comigo. E aquilo ali, aquela chama reacendeu dentro de mim. Eu falei, não, eu vou montar um salãozinho, vou mexer com cabelo e tal e tal. E sem perguntar para o meu pai. Eu empolguei tanto, eu não perguntei a ele qual que era a vontade dele. Porque hoje na minha vida eu pergunto tudo a ele. Se ele está de acordo com isso, qual que é a opinião dele, se é isso que ele quer para minha vida. Porque o Senhor, Ele é meu amigo, Ele é meu pai. Aonde no secreto eu abro meu coração para Ele. Aonde Ele passa o dia inteiro comigo conversando. E eu fui num evento de mulheres na minha igreja. E naquele momento ali eu tinha falado que elas iam fazer sorteios e eu ia sortear. Eu ia sortear uma escova para promover ali, né, o meu trabalho. E de repente teve um acontecimento ali e eu falei, não, eu não vou mais. E eu fui e falei, não, cancela, moço, eu não vou mais. E eu comecei muito a chorar ali. E falar, por que, Senhor? Por que isso? Porque toda vez que eu vou tentar não dá certo.
E aí Deus falou no meu coração assim: filha, renuncia por mim. Renuncia o dinheiro por mim. É uma profissão que poderia me dar bens, poderia me dar um trabalho melhor do que eu tenho hoje, poderia me dar tantas coisas, né? Ali. E o Senhor falou comigo: renuncia. Foi a primeira renúncia maior que Deus me pediu. Eu já venho feito grandes renúncias na minha vida, porque andar com Jesus você precisa fazer renúncia todos os dias, mas algo ali que não é pecado, que não é errado, que é um trabalho digno. Eu me surpreendi, e naquela noite ele me pediu aquilo. Eu saí daquela reunião, vim pra casa e eu chorei durante uma semana, tentando entender o porquê. Porque Deus estava me pedindo aquilo naquela hora. Se Deus sabia que era um sonho do meu coração também, por que eu não podia realizar? Porque toda vez que eu tentava, eu abria um salãozinho e não ia pra frente. Depois em casa, em meio a uma ministração de renúncia, ele falou no meu coração que eu não ia ser uma cabeleireira. E foi aí que eu entendi que ele me deu a sua paz, o seu entendimento, que nós temos muitos sonhos na nossa vida, mas às vezes o sonho que nós queremos para nós não é o que Deus tem para nossa vida. O sonho de ser cabeleireira é meu sonho, não o sonho de Deus para minha vida. Eu entendi que eu passei uma vida inteira buscando sonhos que não era para mim. Por isso que eu me frustrei tanto nessa vida, abrindo coisas, fazendo coisas, mas que não era da vontade de Deus para minha vida, e por isso que nunca deu certo. Por isso que nunca fluiu, por isso que começava e parava, não fluía, e eu ficava frustrada, achando que eu era incapaz, que o erro era em mim. Mas é porque eu não tinha um pai que eu conversasse, que eu ouvisse a voz dele, que eu perguntasse a ele se o sonho dele é esse para minha vida. Mas antes de tomar essa decisão, essa iniciativa de abrir um salão, Deus falou comigo. Ele pediu para mim renunciar. E eu decidi obedecer. Porque eu entendi que obedecer a Deus é andar no caminho dele. Quando você começa a andar na obediência, tudo aquilo que Deus tem para sua vida começa a ser liberado. Você começa a viver o propósito de Deus na sua vida. Nós precisamos ser obedientes para que nós possamos viver a perfeita vontade e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então, eu fiz uma grande renúncia de um sonho meu, mas porque hoje eu vivo uma vida em Cristo Jesus. Hoje eu tenho um Pai. E eu não quero mais viver longe do meu Pai. Eu não quero mais viver longe da vontade dele, do sonho que ele tem pra minha vida. Porque eu passei a vida inteira lutando os meus sonhos e não deu certo. E eu me frustrei. E eu sei que agora, viver os sonhos do meu Pai, eu não vou me frustrar. Que não vai ser fácil, que é difícil o caminho. Mas a palavra dele diz que ele nesse mundo teve tribulações, perseguições, mas ele venceu o mundo, e eu junto com ele eu irei vencer o mundo. Ele vai me dar a vitória. Tudo aquilo que ele tem para minha vida vai acontecer, porque tudo tem um tempo para tudo debaixo do céu. Então o ano passado eu sentia muita vontade de falar do amor de Jesus. E até então, um dia o Senhor colocou no meu coração para falar para as mulheres. Eu tinha vontade e eu resolvi abrir um grupo de WhatsApp. Comecei a compartilhar ali com essas mulheres, levando a palavra dele, porque eu estou ali querendo passar o amor dele. Falar do amor dele. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o amor dele, sobre Jesus, o que ele pode fazer na sua vida. Jesus é a luz. Jesus é tudo que você precisa estar em Jesus. Eu só quero que você entenda que o que falta em você está em Jesus. Então eu falava com o Senhor que eu queria muito fazer algo por ele, para retribuir o amor que ele tinha por mim. Eu sei que eu nunca vou conseguir, porque o amor dele
grandioso. Então Deus me colocou, fala de mim, e eu abri esse grupo, mas depois de fazer uma grande renúncia, no culto de final de ano, eu estava ali rendida ao Senhor, e eu me entreguei totalmente ao Pai. Eu entreguei a Ele todos os meus sonhos, todas as minhas vontades, todos os meus desejos. Todos nós temos um propósito de vida aqui. Todos nós, Deus tem um propósito na vida de cada um. Então eu resolvi viver a vontade de Deus que Ele tem para minha vida. Eu pedi ao Senhor no culto da virada que não permitisse que eu vivesse sequer um dia longe dos propósitos dele na minha vida, longe do chamado que Ele me confiou. Então eu me rendi de corpo e alma a esse propósito, a esse chamado. Eu pedi a Ele que eu vivesse no centro da vontade dele, que os sonhos deles para minha vida é melhor do que os meus. Eu me entreguei de vez ao Senhor, ao meu propósito, ao meu chamado. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer para minha vida, porque Ele me amou de uma tal maneira que ninguém me amou. Quando eu fui escolher o nome, aqui, Mulheres Preciosas de Deus, eu lembro que essas duas amigas minhas que eu compartilhava, que eu contei para elas sobre esse projeto dentro do meu coração, e elas foi como Deus usou elas como uma chama para reacender isso dentro de mim. E as duas me deu 2 nomes maravilhosos que eu amei, estava decidida por um, mas eu fui perguntar ao meu pai primeiro, porque o projeto era dele, eu tinha que perguntar a ele, tudo eu tenho que perguntar ao meu pai. E de repente o Senhor me perguntou: filha, como você se sente em relação a mim? Eu falei para ele que eu me sentia preciosa, amada, porque eu nunca vi um amor tão grande. Eu nunca vi um amor tão grande dentro de mim como o amor de Jesus. Um amor que eu sinto por Ele, um amor que Ele tem por mim, me faz sentir preciosa, única, como uma joia rara, preciosa. Quando eu abri meu coração para Deus, Ele falou: então é esse o nome. E por isso o grupo, nas plataformas, Mulheres Preciosas de Deus. Porque eu sou uma mulher preciosa de Deus e você é uma mulher preciosa de Deus. E eu estou aqui para falar do teu amor, do teu amor por você, do amor de Jesus por você. Você é especial, você é preciosa, você é amada, você é filha. Você é filha de Deus, você tem um Pai que cuida de você, que está disposto a fazer infinitamente mais pela sua vida. Você só precisa entregar a sua vida a Ele, dar a Ele o controle da sua vida. Porque Jesus, Ele nos ama. Eu me tornei uma mulher que era impulsiva, mas ela aprendeu a ouvir a voz de Deus antes de reagir. A mulher que era refém das suas emoções, agora é uma mulher guiada pelo Espírito Santo. Uma mulher que era tomada pela ira, pela raiva, agora respira fundo e espera Deus agir. Uma mulher que era ansiosa, encontrou a paz no Senhor. Começou a escolher alimentos que nutrem o corpo e a sua alma. Uma mulher que aprendeu a confiar no seu Pai, no seu Abba. Uma mulher que aprendeu que Deus, Ele é fiel e justo. Que eu não preciso mais brigar, que eu não preciso mais discutir, porque a justiça dele é divina sobre a nossa vida. Ele nos defende. Eu aprendi a ouvir, a falar do jeito certo, da maneira certa. Eu aprendi a ter mais mansidão, mais humildade, menos orgulho.
Eu escolho Jesus todos os dias. Ele é minha escolha diária de todas as manhãs. Eu prefiro estar no secreto com Ele todos os dias do que estar no mundo. Eu prefiro estar com Ele todos os dias, trabalhando, conversando com meu amigo, com meu pai, do que estar lá fora, rodeadas de pessoas. Eu amo Jesus. Ele é o amor da minha vida. Ele é o princípio e o fim. Ele é a minha essência. Ele é a minha força. Ele é o meu escudo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor do Senhor. Ele é o meu amor. Ele é o meu Pai, o meu Abba. Eu sou uma filha preciosa e amada. E você também é. Abre a sua vida, abre o seu coração. Deixa Deus transformar a sua vida como Ele transformou a minha. Deus, Ele é aquele que faz infinitamente mais nas nossas vidas. Amém? Pai, quero te agradecer por essa mais uma oportunidade. Tua palavra foi ministrada nesse momento. Senhor, meu Deus, que essas mulheres, que essas pessoas que te ouvem agora, possam crer e confiar que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais na nossa vida, que o Senhor é o Deus do impossível, que o teu amor é imenso, que o teu amor é grandioso sobre as nossas vidas. Quero te louvar e te agradecer. Obrigado, Pai, por ter me encontrado. Obrigado por ter cuidado. Obrigado por ter me salvado. Senhor, vai de encontro a cada mulher que está aqui te ouvindo. Em nome de Jesus. Amém.